Bom dia, Canaã, bom dia, povo de Deus, glórias a Deus, aqui estamos mais um dia na presença do Senhor, para termos comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra, bendito seja nosso Deus, né? Este é o dia que o Senhor criou, alegremos-nos, regozijemos-nos nele. E hoje o jardim está florido aqui, ó, tá aqui o pastor Anderson, o pastor Ricardo, e eu já vou cumprimentar esse pessoal, o Fernando nos bastidores. Pastor Anderson, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Bom dia, meu pastor, graças a Deus, tudo bem, dormimos, acordamos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Graça e paz para você, graça e paz para o Fernando, que trabalha nos bastidores, pastor Ricardo, para todos os irmãos em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo, bom dia, paz do Senhor, tudo bem aí com você? Bom dia, meus pastores, graças a Deus por mais uma manhã na presença do nosso Pai, na presença de vocês, nossos pastores queridos, Fernando, toda a equipe de mídia. Um bom dia, família Canaã, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão conectados conosco. É um privilégio estar aqui junto com os pastores e junto com cada um de vocês que estão conectados conosco esta manhã. Amém. Glórias a Deus. Bom dia, Fernando, também, aqui nos bastidores. Deus abençoe. Bom dia a todo o povo de Deus, Canaã, não da Canaã, de perto e de longe. São todos bem-vindos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, então, para receber a palavra. Glórias a Deus. Os irmãos já estão ligados aí. Ó, irmãos, ajuda a compartilhar. Chama o vizinho, chama o parente, chama o desviado, chama todo mundo aí para receber a palavra, que a bênção é grande, e Deus vai falar conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, glorificamos o Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome a instrumentalidade da vida do Teu servo, pastor Anderson, e fala conosco, ó Deus, através da Tua santa, bendita palavra. Tenho certeza que o Senhor já colocou a palavra no coração dele, Senhor, que ele possa ministrar na liberdade do Teu Espírito, que o Senhor venha falar com a Tua igreja agora. Nós pedimos a Tua bênção e te agradecemos, ó Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Anderson, meu amigo, dá lugar, deixa Deus te usar, viu? Amém, meu pastor querido, graças a Deus, louvado seja Deus por esta manhã tão gostosa, tão abençoada. Eu queria te convidar, então, para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Eu creio ser uma palavra oportuna para sermos ministrados, sermos consolados por Deus em nome de Jesus nesta manhã e nesses dias tão difíceis, né, pastor Rogério, pastor Ricardo, que nós vivemos. Isaías capítulo 40 diz assim, a bendita e gloriosa palavra de Deus: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto e já pagou por sua iniquidade. Consolem o meu povo, diz a bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. O livro do profeta Isaías é o livro da consolação. O livro do profeta Isaías é o livro da consolação, porque é o livro que revela, que nos mostra que o Messias nasceria, viria à terra, o Deus eterno se faria carne, habitaria entre nós para salvar a minha e a sua vida para todo sempre, através do sacrifício e da vinda e da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nos capítulos 1 ao 39, os ouvintes do livro do profeta Isaías eram o povo de Deus. A mensagem do profeta Isaías era especificamente para o povo
escolhido de Deus, e a mensagem de Deus era que Deus defenderia Jerusalém e derrotaria os invasores assírios. Porém, nos capítulos 40 a 60, se você puder, estude o livro do profeta Isaías, porque é riquíssimo, é o livro da esperança, é o livro do porvir, é o livro da garantia da nossa vitória, é o livro que narra o nascimento e a morte do Messias, Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus. E dos capítulos 40 a 66, o profeta olha mais adiante, olha lá na frente, e vê a Babilônia destruindo Jerusalém, e os judeus, infelizmente, por conta da desobediência, por terem se afastado de Deus, por terem virado as costas para Deus, indo atrás de outros ídolos, de outros falsos deuses, a Bíblia diz que a profecia do profeta Isaías vê Deus levando o povo para o cativeiro da Babilônia por conta dos seus pecados. Contudo, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo e misericordioso. O profeta Jeremias diz no seu livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos, apesar do povo, pastor Rogério, ter pecado contra Deus, virado as costas contra Deus, e Deus ter enviado este povo para o cativeiro babilônico. O livro do profeta Isaías nos dá uma esperança para o povo judeu e dá uma esperança para todos aqueles que estão enxertados na videira, que é Cristo Jesus. A Bíblia diz que, contudo, também Deus vê o povo sendo perdoado dos seus pecados e vê também a libertação do cativeiro da Babilônia, levando-os de volta para Jerusalém, a fim de reconstruírem o templo e as muralhas da nação, tempo de restauração. Se Deus, através do profeta Isaías, revela que o povo iria para o cativeiro babilônico, o profeta Isaías também diz que havia sobre o povo de Israel uma grande promessa de Deus, tirá-los do cativeiro da Babilônia e levá-los de volta para a sua terra, para reconstruir o templo, restaurar a cidade e fazer uma cidade segundo o coração de Deus. E não só isso, o livro do profeta Isaías, se você ler capítulo 40, 41, 42, 43, sempre nos aponta para uma rica e viva esperança. Aponta-nos para que Deus é o ajudador de Israel, que Deus, em Cristo Jesus, é o servo sofredor que sofre, que Deus é o Deus que, apesar da infidelidade de Israel, ele revela a sua misericórdia. Você leia depois capítulo 40, capítulo 41, capítulo 42, capítulo 43, Deus sempre se inclinando para a sua misericórdia, olhando para a sorte do seu povo, apesar dos pecados do povo, que merecia a morte e a condenação. Deus olha com seu olhar de misericórdia e diz para o povo: eu vou, além de tirá-los do cativeiro, eu vou enviar para vocês o Messias esperado, o Messias de Israel, que salvará não só o povo judeu, mas salvará a todas as nações, revelará a sua graça e revelará o seu perdão. No capítulo 40, então, irmãos, deste livro do profeta Isaías, Deus fala através da boca do profeta Isaías: consolem-se, consolem-se, consolem-se uns aos outros, porque há uma rica e viva esperança sobre vocês. A promessa de Deus para o meu povo está de pé. Consolem-se, que apesar do momento do cativeiro que vocês estão entrando e que estão vivendo, estão vivenciando e estão sofrendo, há uma esperança. Nós não estamos debaixo do decreto dos homens.
há uma promessa de redenção, há uma promessa de salvação, há uma promessa de livramento, há uma promessa de misericórdia, há uma promessa de restauração, há uma promessa de restituição, há uma promessa. Deus diz aqui através da sua boca do profeta: consolem-se, encorajem-se uns aos outros, porque a história que vocês estão vivendo hoje, até por conta dos seus próprios delitos e pecados, ela não vai terminar assim, porque eu estou me revelando com graça, com misericórdia, com perdão, para restaurar, para restituir, para abençoar, para renovar, para levantar, para salvar, para libertar, e o testemunho será grande para o louvor e a glória do meu próprio nome. Consolai-vos, consolai-vos, consolem-se uns aos outros, meu povo, encorajem-se uns aos outros, porque a nossa história difícil hoje vai terminar restaurada, vai terminar bem, porque esta é a profecia de Deus e nós estamos debaixo da promessa do nosso Deus. Esta palavra, pastor Rogério, pastor Ricardo e amados irmãos de Deus pela boca do profeta, consolem o meu povo. Ela é bem-vinda nos nossos dias. E segundo o que Deus está dizendo aqui, Deus não diz ao povo, aos seus servos, se puderem, se houver esta possibilidade, se vocês sentirem, consolem-se uns aos outros. Não, é uma ordem divina, está no imperativo de Deus. A ordem de Deus é consolem a todos aqueles que estão neste momento com a alma aflita, afligidos por algum motivo. Consolem aos doentes que sofrem com alguma dor agora, e aqueles que estão nos leitos dos hospitais, à espera de um leito de UTI. Consolem-se uns aos outros, consolemos uns aos outros e consolemos aquele que por alguma situação perderam seus entes queridos. Vamos consolar uns aos outros. A ordem de Deus é consolem-se aqueles que estão passando por crises emocionais, que estão enfrentando um momento de emoções desequilibradas por conta de tantas notícias ruins e de notícias que se veem diante dos nossos olhos. O mundo está dizendo morte, destruição, é o fim, acabou, não tem esperança, vamos morrer. Mas Deus manda dizer pela sua palavra, não é hora de declarar morte, é hora de declarar consolo, força, ânimo. Vamos aguardar em Deus, vamos nos consolar uns aos outros, vamos ser boca de Deus para profetizar, consolo de Deus, vida de Deus, tempos melhores, vidas abençoadas, vidas restauradas. Nós não temos dúvidas nenhuma, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, amados irmãos, a despeito de não entendermos muitas coisas que nós passamos, vamos fazer como o profeta Isaías, nos levantarmos e ministrarmos consolo, ânimo, força de Deus. Por quê? Porque nós estamos debaixo da palavra de Deus, esperamos em Deus, confiamos em Deus, que Deus prometeu que coisas melhores virão, e é debaixo desta palavra que nós vivemos, em nome de Jesus. Consolem-se, é um imperativo, é uma ordem. Quanta gente sofrendo, quanta gente padecendo, e Deus levanta a mim e a você a despeito da dor que até por vezes estamos enfrentando dentro do contexto nosso de família, perdendo gente querida, mas vamos, na força de Deus, consolar os que precisam de consolo. Nós temos a verdade nas nossas mãos, nós temos promessas de Deus sobre nós. Não vamos desanimar, não vamos nos abater, vamos nos levantar. Nós não estamos debaixo dos decretos dos homens, nós estamos debaixo das promessas de Deus, em nome de Jesus. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a pergunta que eu faço, que nós fazemos nessa manhã, qual é? Queridos irmãos e queridas irmãs, qual é a fonte
que eu e você precisamos, em que fonte precisamos esperar e aguardar o consolo de Deus nessa manhã? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos nos consolar pelo poder do Espírito Santo. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16. Como eu e você podemos nos consolar e profetizar o consolo de Deus para todos aqueles que estão sofrendo nesse instante. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16, a Bíblia nos diz em que fonte podemos achar consolo. Em primeiro lugar, João capítulo 14, verso 16, diz assim: palavras de Jesus a todos que precisam de consolo e para aqueles que foram levantados para ser uma fonte de consolo. João capítulo 14, verso 16 e diante diz assim: Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, com C maiúsculo, porque os homens dificilmente nos consolam quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o consolador de fato e de verdade. Aí o texto diz assim: a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de Deus está conosco para sempre, até a volta de Jesus. Ele é o consolador, com C maiúsculo, de modo que o verso 17 continua dizendo: o Espírito da verdade. Todos os homens mentem, mas Deus tem toda a verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará, não só isso, estará em vocês. E aí Jesus diz: não vos deixareis órfãos, não vos deixarei órfãos. Por vezes, irmãos, as circunstâncias são tão avassaladoras, são tão destruidoras. Às vezes a gente olha como pastores, pastor Rogério, eu, pastor Ricardo, obreiros da casa do Senhor, todos os dias a gente recebe notícia de gente que partiu, de famílias que estão enlutadas, de gente que estão sofrendo, gente que teve AVC, gente que teve infarto, gente que está sofrendo de depressão, gente que está sofrendo de pânico, gente que está angustiada porque já está sentindo alguns sintomas, de pessoas que já pensam no pior quando um sintoma de gripe, de um resfriado, de uma infecção na garganta, ou quando tosse vem, ou notícias de que a crise financeira está aí, que as coisas vão piorar. Essas notícias vêm e, por vezes, abalam a nossa estrutura, nos fazem abater. A gente olha para o céu e diz: Senhor, o que vai ser de nós? Senhor, como nós podemos consolar se nós estamos precisando de consolos? E Deus diz para nós assim: eu vos dei o meu Espírito, e ele é o consolador, com C maiúsculo. Portanto, irmãos e irmãs, o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, ele me levanta apesar da dor e te levanta apesar da dor, para profetizarmos a palavra de Deus e dizer: o Espírito de Deus está conosco, ainda quando nós não temos forças para orar. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, a terceira pessoa da Trindade, quando não temos força, quando nos abatemos, quando nós precisamos de consolo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É fato. Eu sou pastor evangélico, ministro da palavra. Pastor Rogério é pastor evangélico, ministro da palavra. Mas nós também nos abatemos. Nós também nos entristecemos. Por vezes o pastor Rogério liga para mim e diz para mim: pastor Anderson, ora por mim. Eu não estou bem, não amanheci legal, estou abatido. Ou por vezes eu ligo para ele e diz: pastor Rogério, eu não tenho forças hoje nem para abrir os olhos.
e ir para a luta. Ou por vezes o pastor Ricardo liga para mim, eu ligo para o pastor Ricardo liga para o pastor Rogério, porque nós somos gente. Nós somos pastores, somos ministros, mas somos gente como você é. Eu sei que Deus tem te levantado como profeta, como pregador, como evangelista, como missionário, Eu sei que Deus tem te levantado para ser um crente cheio do Espírito Santo, mas porque a gente é gente, a gente se abate. Mas aí Deus usa a vida do pastor Rogério, a vida do pastor Anderson, a vida do pastor Ricardo. Deus usa você, Deus usa mim para consolarmos uns aos outros, porque apesar da dor, o Espírito Santo está em nós, habita em nós, e não só isso, quando ele vê que a gente não tem força para orar, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele resolve fazer a sua vez. Quando não tem palavras nos seus lábios, ele sabe da sua dor, ele sabe da sua angústia, ele sabe do seu medo, ele sabe da sua preocupação, e a Bíblia diz que ele se coloca diante do Pai, e geme, intercede por você. Oh Deus maravilhoso! Quando eu, com as minhas palavras, não consigo te consolar, até tento, mas não consigo, e quando você, com as suas palavras, não consegue me consolar nesse tempo e contexto de caos, o Espírito Santo nos consola. Ele é o nosso amigo. Sabe, pastor Rogério, uma vez criticaram tanto o pastor Benihim, porque ele escreveu um livro dizendo bom dia, Espírito Santo. Teve incrédulos, gente carnuda, desculpa a expressão, gente da carne que não entendeu a dimensão da intimidade do Espírito Santo, que disse, isso é uma bobeira, isso não vale nada. Não, o que o Benihim quis nos ensinar é fato e é verdadeiro. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o companheiro nosso, ele habita dentro de nós e fala conosco, ele nos leva a uma intimidade maior com Deus, ele revela os segredos do coração de Deus para a gente, ele nos entende, ele nos compreende, ele intercede por nós quando nós não temos força para pedir para Deus, erguer a voz a Deus. Portanto, bom dia sim, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, ele é o amigo, ele está conosco, ele é o nosso companheiro, e não só isso, ele não só está do nosso lado, ele está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu e você precisamos nos levantar hoje com uma palavra de consolo para as multidões e dizer, vamos crer, vamos esperar, vamos confiar, apesar das circunstâncias. Vamos nos voltar para a palavra, vamos confiar nas promessas. Jesus é Deus, Deus está conosco, Jesus está conosco. O Santo não só está conosco, mas está dentro de nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Quanta gente sofrendo, mas nesses dias também, o Espírito Santo tem trazido, tem convencido homens, mulheres, do pecado, da justiça e do juízo. Gente que não prestava muita atenção em Deus nesses dias por conta do sofrimento. Deus revela o seu lado da misericórdia, apesar das circunstâncias, apesar das dores e do sofrimento. Eu vejo por detrás desse sofrimento todo Deus dizendo, voltem. Voltem, esse sofrimento é para você se despertar. O meu Espírito está tomando a boca dos meus servos, chamando a igreja para uma volta, para um arrependimento, porque eu estou para voltar, eu estou para arrebatar a minha igreja. Mesmo que você está passando, que é esse momento todo de dor, consiga discernir que há um Deus por detrás disso, através do seu Espírito, dizendo, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a se trancar no seu quarto e me buscar, volte a se derramar. Você não percebeu ainda que tudo isso é o amor gritante de Deus te chamando para uma volta, porque o arrebatamento está muito mais próximo do que você imagina? Você já parou para perceber o quão distraído você estava, eu estava? Tão desatento e tão desvalorizávamos a palavra de Deus, e hoje a gente se volta para Deus por conta talvez do medo, mas muita gente está sendo despertada e Deus está usando a boca dos seus profetas, pastor Rogério. Eu falo da sua vida, eu falo pela misericórdia da minha e dos demais obreiros que têm pregado aqui, vários pastores em vários lugares, e a palavra é uma só, vamos nos voltar para Deus. É o Espírito Santo dizendo para a gente, eu estou, apesar da dor, dizendo para vocês, há consolo para vocês.
Por detrás dessa dor há consolo. Meu espírito está falando, meu espírito está liberando a sua palavra, meu espírito está chamando. O arrebatamento é iminente, a coisa vai acontecer a qualquer hora, no abrir e piscar de olhos, quando a gente menos perceber. E eu tenho a sensação, pastor Rogério, pastor Ricardo e irmãos, que é o arrebatamento da igreja. Ontem eu estava no banheiro tomando banho pensando, meu Deus, o arrebatamento pode acontecer agora. Praticamente todos os sinais já se cumpriram. Oh, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu essa revelação, caíram as escamas dos meus olhos, Deus me deu esse entendimento, e o Espírito Santo está dizendo, nesse tempo, apesar da dor, eu estou revelando o meu consolo, eu estou te despertando, eu estou te chamando, porque eu quero te arrebatar, mas desperta, se volte, ouve a voz dos meus arautos, ouve a voz dos meus querigmas, dos meus proclamadores da verdade. Voltem-se para mim, porque só em mim há consolo. Há consolo. Só em Deus. Você pode ir atrás de remédio, você pode ir atrás do que você quiser. Só há consolo de fato e de verdade em Deus. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã, juntamente com o pastor Rogério e com o pastor Ricardo nessa live? Dizendo e proclamando, consolem o meu povo. Nós estamos fazendo isso nessa manhã. Deus quer te consolar e todas as manhãs ele tem te consolado. Apesar da dor, Deus está dizendo, há consolo de Deus para a sua vida. E para você que já conhece o Evangelho e tem vivido distante de Deus, e o teu coração hoje está tomado de desespero, Deus está dizendo, você pode correr para a direita e para a esquerda. Se você não se voltar para Deus, você nunca vai experimentar o consolo, com C maiúsculo, que só o Espírito de Deus pode te dar. Será que não é hora de você voltar para Jesus? Será que não é hora de você se posicionar e dizer, Senhor, eu tenho andado angustiado porque, de fato, de verdade, o problema não está em Deus. O problema não está nas coisas que estão ao meu redor. O problema está em mim. Eu não digo isso só para você, eu digo isso para mim. Porque se nós não tomarmos cuidado, a gente se desvia mesmo dentro da igreja. O maior perigo é a gente se desviar dentro da casa de Deus. Está acostumado com a rotina, com a liturgia, com a abertura, com uma oração, com o dízimo, a entrega do dízimo. A gente vive de rotina e Deus está dizendo assim, talvez essa angústia que há no seu coração pode ser preenchido se você se voltar para Deus com inteireza, com espírito e em verdade. Se você se voltar para Deus, o consolo de Deus virá sobre a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Consolem o meu povo. Interessante isso, porque Deus fala duas vezes fala de despertamento, para um acordar. Consolem, e Deus está dizendo, o meu povo, porque o meu povo não será destruído. O meu povo, muitos eu posso recolher, mas a morte já não mata mais. Eu recolho para estar comigo. Muitos já estão dormindo no Senhor. A morte foi só um meio que Deus usou para estar de pé diante do Senhor. A morte, para quem tem Jesus, já não mata mais. A morte está de joelhos, ela só nos leva direto para os braços do Pai. De modo que se eu fechar os meus olhos aqui e o meu coração parar de bater aqui agora, para de bater aqui agora, mas eu comparecerei de pé diante do Senhor para viver com Ele, para todos, sempre e eternamente. Amém. Se você puder também, querido irmão e querida irmã, abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Eu não vou me demorar, viu, meu pastor? Romanos, capítulo 12. Mas eu preciso falar o que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu confesso para você que esta palavra, eu amanheci com ela hoje de manhã. Eu ia falar hoje sobre Mardoqueu, o chamado de Mardoqueu. Mas Deus ardeu no meu coração nessa manhã. Então, abra Romanos, capítulo 12, versos 9 aos versos 16, diz assim: consolemos uns aos outros através do amor. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 12, verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros. É o tempo de nós nos dedicarmos mais uns aos outros.
mandarmos um zap, mandarmos uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de estou junto, um texto da palavra, consolar as pessoas através de palavras doces e promessas de Deus da palavra. Continua dizendo assim, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal, precisamos amar. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança. Somos o povo da esperança, consolem-se uns aos outros. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E o nosso pastor, tomado por Deus, chamou a igreja todos os dias às 18 horas para orar. Verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Agora é a hora da igreja ser igreja e consolar, compartilhando com as suas necessidades as pessoas que precisam. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Como nós podemos profetizar consolo? Consolem-se uns aos outros. Como podemos obedecer à voz de Deus? Amando, sendo uma fonte de consolo, levando às pessoas que estão ao nosso redor uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Diga para ela, Jesus está no controle, Deus está no controle, o melhor está por vir. Pega textos bíblicos e mande para aquelas pessoas que você sabe que precisam nesse instante. Vamos abençoar uns aos outros. Nós somos fonte de consolos, porque temos o Espírito Consolador, o Espírito Santo que nós habita, ele é consolador, é aquele que consola na dor, e o Espírito Santo que nós habita nos chama para sermos homens e mulheres consoladores. Portanto, pegue a sua lista de contato, em vez de mandar só mensagens de morte, de destruição. Agora tem 2.800 mortos. Vai morrer mais 4.000 daqui um mês. Daqui um mês nós vamos atingir a meta vamos atingir o número de 4.000 mortes por dia. Não, pegue textos bíblicos. Você é um profeta. Deus chamou, como chamou o profeta Isaías, para consolar o povo de Deus. Vamos consolar, vamos levar uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Vamos falar para elas, vamos nos firmar, porque Jesus está voltando. Deus chamou a mim e a você para, nesta hora, Deus exige de nós um amor up, um amor a mais, um amor como Cristo. E Deus chama eu e você para fazermos isso, para o nome dele ser glorificado. Em último lugar, pastor Rogério, se puder, abra a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 em diante. Nós somos o povo que consola porque temos o Espírito Santo. Somos o povo que consola, choramos uns com os outros e levamos uma palavra de consolo, porque nós somos o povo do amor, o povo do amor de Deus, que compartilha com os outros as suas necessidades e abençoamos. Mas nós somos o povo também da rica e viva esperança. Somos o povo do arrebatamento da igreja. A nossa história não vai terminar assim. A nossa história não vai terminar em morte e destruição eterna. O nosso Redentor vive. Ele se levanta sobre a terra e vem nos arrebatar. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Quanto aos que dormem, muitos queridos do Senhor já estão dormindo nele, para que não se entristeçam como outros que não têm esperança. Irmãos, você tem a esperança que é Jesus? Você tem o Espírito Santo? Então nós somos um povo diferente. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu dentre os mortos, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que dormiram no Senhor. Louvado seja Deus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá dos céus, aleluia, e os mortos, o meu irmão Marquinhos, a irmã Jandira, o pai do pastor Ricardo e inúmeros queridos irmãos que Deus tem recolhido. E infelizmente não é o que nós queríamos, mas muitos ainda Deus vai recolher. Mas graças a Deus que Deus recolherá salvos. Graças a Deus por esta promessa. Verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, juntos, todos juntos, os que partiram no Senhor e nós, para o encontro com o Senhor nas nuvens, nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E termina dizendo, consolem-se, com C maiúsculo, consolem-se, com C do Consolador, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Nós somos o povo, pastor Rogério, que apesar de vermos a morte, de contemplarmos a morte, e vemos queridos partindo, que vemos pessoas sendo infectadas, passamos por doenças e enfermidades também, por vezes nos abatemos, nos entristecemos, por vezes temos medo, mas nós somos o povo do Consolador, fomos chamados para consolar, e consolar com estas palavras, que o fim não é o fim da vitória da morte, mas é o fim da morte da morte. A morte foi morta. A morte está de joelhos. Consolai-vos uns aos outros com esta promessa. O Cordeiro foi morto. O Cordeiro ressuscitou. Pôs a morte de joelho. Aqueles que nós estamos vendo que estão partindo, que os que partirão, eles nos encontrarão nos ares, nas nuvens. Quando o arrebatamento, aquele grande dia chegar, nós seremos todos juntos, nos encontraremos nas nuvens para vivermos com o Senhor para todo sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Nós somos o povo da esperança, por isso somos chamados para consolar uns aos outros. Consolem o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Que o consolo do Espírito Santo esteja conosco nesses dias, nos fortalecendo, através dessa rica e viva esperança que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos os irmãos nesse instante que puderem comigo orar. Nós vamos orar por inúmeros pedidos de oração. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Ele é o nosso consolo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos reunidos, Senhor, nesta manhã, em volta da Tua palavra, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. Eu sei que o Senhor falou comigo, o Senhor falou conosco nesta manhã. Nós temos o Espírito Consolador que intercede por nós. Nós temos o mediador entre nós e Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. E eis aqui os nomes que nós citamos, são inúmeros os pedidos de oração. Para ti, ó Deus, não há nada, absolutamente nada impossível. Tu és Deus Todo-Poderoso, agindo o Senhor. Quem pode impedir, ó Deus? Nós cremos que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor opera sinais, prodígios na terra. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Vai, ó Deus, onde nós não podemos ir. Põe as tuas mãos onde não podemos pôr a nossa. Nos ajuda, Senhor, a proclamar consolo de Deus, porque recebemos consolo do Senhor. Ó Deus, vai de encontro a cada vida, a cada pedido, cada petição. Vai de encontro, Deus, a vidas que precisam ser, Deus, tocadas nessa manhã. Ó Deus querido, Deus eterno, Tu és Deus. Tu és todo-poderoso. Age com poder, toma nossa nação nas tuas mãos. Ó Deus, e que o povo seja abençoado, que haja calmaria sobre a terra, que haja paz na terra, que haja salvação na terra, que haja libertação na terra. Ó Deus, toma as autoridades da nossa nação, visita o nosso presidente, visita, Deus, a nossa nação, as autoridades,
Põe as tuas mãos de Deus, repreenda toda a confusão do inferno, repreenda todo o levante do inferno. Ó Deus, e nós profetizamos vida de Deus, vida sobre a nossa nação, vida e salvação. Ó Deus, é a nossa oração nesta manhã, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus, né, irmãos, por sua palavra, que Deus continue abençoando, pastorando, e usando, glória a Deus, palavra de consolo do céu, né, meus irmãos, esse tempo que nós estamos passando, só Deus, só o Espírito Santo, para derramar consolo nos corações, né, mas o Senhor está conosco, né, Ele prometeu que não nos deixaria órfão, né, Ele está conosco, o Espírito Santo está trabalhando sobre a igreja e trazendo consolo. Amém? Irmãos, põe a mão no coração, eu não quero dizer mais nada, porque a palavra já foi pregada, e Deus falou de uma maneira tão gloriosa, né? Vamos impetrar a bênção, aleluia, que o amor de Deus, a paz gloriosa do Senhor Jesus, a comunhão, as revelações e o poder do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça conosco hoje para todos sempre, e nós dizemos todos juntos, amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pastor, antes eu quero já aproveitar aqui para me despedir, depois eu passo para o pastor e o pastor Ricardo. Pastor Anderson, Deus abençoe, viu? Pela palavra, Deus continue derramando graça e sabedoria sobre a tua vida, Deus abençoe você, a Vivi, os filhos. Glória a Deus, estamos cobrindo os irmãos em oração também, que Deus abençoe, né? Deus abençoe pastor Ricardo, a esposa, as filhas, Deus abençoe em nome de Jesus, né? O Fernando, que está aqui sempre conosco nos bastidores, Deus abençoe ele, a Pri, os filhos, Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo do Senhor aqui. Amém? Glórias a Deus. Passo para o pastor Anderson aqui. Amém, meu pastor querido. Você sabe que eu te amo demais. Deus abençoe você, a Mimi, em nome de Jesus, casal amado, pastores queridos. Deus abençoe pastor Ricardo, querido, irmãozão. Deus abençoe você, a Sabrina, as filhas, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pela força, por estarmos juntos nessa manhã, pregando a palavra de Deus. Deus abençoe Fernando e toda a equipe e a todos os irmãos que participaram conosco dessa live e participarão depois, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Ricardo. Amém. Que bênção, meus amados irmãos, que manhã gloriosa. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida dos pastores, meu pastor Rogério, pastor Anderson, as vossas famílias, pastores queridos, amados, homens de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a família, Deus abençoe Fernando, a equipe de mídia, Deus abençoe a todos, a cada um dos irmãos que participaram desta manhã, que ainda vão assistir esta live, que Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Rogério, pastor Anderson, muito obrigado pelo privilégio que me foi concedido de estar aqui com vocês esta manhã. Para mim é um privilégio muito grande. Amo vocês de coração, vocês sabem disso. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Shalom, shalom. Fique na paz.